Olá, meus amigos, professor Denis Carvalho aqui. Nós vamos estudar, então, direito dos contratos, correto? Eu quero trazer para você aqui um assunto chamado estipulação em favor de terceiro. Eu quero aproveitar, nós teremos auxílio aqui do nosso material, dos nossos slides, correto? Caso você queira esse material, mande uma mensagem para mim que eu encaminho para você. Ok? Nós teremos aqui um roteiro que nós vamos seguir e iremos falar sobre o conceito, sobre a exceção à relatividade contratual, sujeitos, direito de exigir o cumprimento e a substituição do beneficiário. Mas eu quero trazer para você aqui, iniciando o nosso estudo, o conceito que é esse contrato, essa estipulação em favor de terceiro. Olha que interessante. Uma pessoa convenciona com outra que considerar uma vantagem ou benefício em favor de terceiro, que não é parte no contrato. Dá-se a estipulação em favor de terceiro, pois quando no contrato celebrado entre duas pessoas, denominadas estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefício de terceira pessoa, alheia à formação do vínculo contratual. Volta aqui para mim. Olha que interessante isso. Então eu convenciono com você um contrato onde o beneficiário será uma terceira pessoa, que não faz parte dessa relação contratual inicial. Olha que interessante isso. Essa nossa estipulação em favor de terceiro. Estipulo com você um benefício em favor de uma terceira pessoa. Não é um benefício para mim, e sim o benefício para essa terceira pessoa, ok? Essa nossa estipulação em favor de terceiro é uma exceção ao princípio da relatividade dos efeitos do contrato, porque alguém que não participou da formação do contrato pode exigir o seu cumprimento. Como assim? Por que é uma exceção a esse princípio, Denis? O princípio da relatividade dos efeitos do contrato fala o quê? Você se recorda? Ele fala o seguinte, que o contrato só produz efeito entre as partes, entre os contratantes. Esse terceiro aqui, na estipulação em favor do terceiro, esse terceiro não participa da relação contratual. Ele vai ser beneficiário do contrato. Por isso que é uma exceção a esse princípio. Porque o princípio fala que o contrato só produz efeito em relação às partes. Aqui está uma exceção. Esse contrato em estipulação, de favor de terceiro, só ele vai produzir efeitos para alguém que não participou da atividade negocial. Olha que interessante isso. Eu quero compartilhar com você aqui algumas figurinhas. Quem que nós temos de sujeitos na relação contratual? Aqui, nessa estipulação em favor de terceiro, temos 3 pessoas. O estipulante, certo? Aquele que estipula. Temos o promitente e temos o beneficiário. Então, para clarear um pouquinho mais para a gente, estipulante é quem contrata e cria o benefício. Ele que fala assim, olha, vai ter um terceiro aqui na jogada. Promitente é quem assume a obrigação de cumprir um benefício em favor de um terceiro. E o beneficiário é esse terceiro, é quem recebe a vantagem. Entenderam isso? Olha que interessante. Então, o contrato originário é formado entre o estipulante e o promitente. O beneficiário é o terceiro, que vai surgir logo em seguida. Certo? Olha que interessante isso. Você já presenciou um contrato desse? Complementando aqui, meus amigos, tem diversas aplicações práticas, especialmente no campo do seguro, em várias de suas modalidades, seguro de vida, contra acidentes pessoais, contra acidentes do trabalho, em que o segurado, que é o estipulante, convenciona com o segurador promitente pagar ao beneficiário, que é o terceiro, o valor ajustado em caso de sinistro. Essa é a passagem, nossa doutrina aqui, do Carlos Roberto Gonçalves. Certo? E uma outra passagem dele aqui, que fala o seguinte: é bastante frequente também nas separações judiciais consensuais,
nas quais o cônjuge, varão, promete a varoa. Por exemplo, transferir determinado imóvel para o nome dos filhos. Temos aqui, vimos duas aplicações, questão da separação consensual, questão de seguro de vida, ok? Onde você estipula algo em favor de um beneficiário. Você contrata, mas o beneficiário não será você. Perguntinha aqui para vocês, meus amigos. Quem pode exigir o pagamento? Quem pode exigir o cumprimento da obrigação? Temos ali o estipulante e o promitente, correto? E temos ali o terceiro, que é o beneficiário. Quais deles pode exigir o cumprimento do pagamento? Né? Entenda que o pagamento como cumprimento da obrigação. Quais deles? Resposta está aqui, meus amigos. Tanto o estipulante quanto o beneficiário. Os dois podem exigir o pagamento. Veja só aqui. Artigo 436 do Código Civil. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, é o contratante originário. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir e o estipulante não o inovar do artigo 438. Olha que interessante, então, né, a quem estipula o estipulante, correto? Ele pode exigir o cumprimento. Ele vai lá e fala, promitente, realiza lá a obrigação. Nós contratamos, está ali o beneficiário. Ele pode exigir o cumprimento. E o terceiro, o beneficiário, também pode exigir o cumprimento, certo? Só que ele vai ficar vinculado ao contrato. Ele vai receber aquele benefício de acordo com o que foi contratado. E olha que interessante isso, não foi ele que contratou. Então ele vai receber aquilo que foi pactuado, ok? Ele vai ficar limitado nesse sentido. E o artigo que nós fizemos a leitura, 436, fala se o estipulante, né, não inovar nos termos do artigo 438. Aí sim o beneficiário pode exigir o cumprimento. Como assim, Denis? Daqui a pouco a gente vai ver esse artigo, tá? Convidar você aqui para fazer a leitura do artigo 437 do nosso Código Civil. O que ele fala? Se é o terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar a execução, não poderá o estipulante exonerar o devedor. Então, olha só o lembretezinho que eu coloquei aqui. Se o contrato disser que o terceiro pode exigir o cumprimento, isso pode estar claro no contrato, o estipulante perde o direito de exonerar o promitente, ou seja, o estipulante não pode mais desfazer aquele contrato, porque ele deixou que o beneficiário exigisse o cumprimento. Nesse caso, a estipulação vira irrevogável. Se não houver essa previsão, o estipulante pode liberar o devedor ou substituir o beneficiário. Volta aqui em mim, olha que interessante isso. Se no contrato o beneficiário ele fala que o estipulante, melhor dizendo, fala que o beneficiário pode exigir ali o direito de cumprir a obrigação. O beneficiário vai bater lá na porta do devedor, correto? Lá do promitente, certo? Dizendo ali que ele veio exigir o pagamento. Nesse caso, o estipulante não pode liberar da obrigação o promitente. Olha que interessante isso, porque esse contrato vira irrevogável, ok? E também ele não pode mais substituir o beneficiário. Por quê, Denis? Porque caso contrário ele poderia substituir o beneficiário, não teria problema algum. Eu criei um beneficiário e em um certo momento eu substituo o beneficiário e falo para o promitente, olha, cumpra a obrigação agora com terceira pessoa, não mais o originário. Sem problema algum, eu poderia livremente fazer isso. Olha só, então, pode substituir o terceiro? Pode haver substituição
do beneficiário, fica essa perguntinha aqui. Pode? Sim, pode. Onde vemos isso? Aqui no artigo 438 do Código Civil. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. A substituição pode ser feita por ato entre vivos ou por disposição de última vontade. Então esse beneficiário pode ser substituído. Pode ser substituído, a não ser que o contrato fale de forma diversa, ok? Mas esse terceiro pode ser substituído, ok? Se ele for substituído, esse terceiro não precisa anuir, o promitente não precisa anuir, isso é plenamente válido, é discricionário do estipulante, correto? E essa substituição pode ocorrer por ato entre vivos ou se ele deixou algo estipulado em testamento. Ok? Quero trazer para você